Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o que os romanos eles sabem sobre grandeza, né? Quando a gente fala sobre alquimia da mente, eu sempre falo com vocês das antigas civilizações e eu gosto de citar algumas delas. Eu gosto também de trazer alguns elementos que até hoje, né? Então, por exemplo, como tudo é atemporal, quando a gente pensa nas leis esotéricas, nas leis iniciáticas, até no iluminismo pitagórico. Eu chamo, às vezes, né, alguns nomes em relação à filosofia, né, as linhas que a gente utiliza muito, socrática, Pitágoras, Platão. A gente também traz muitos elementos até dos romanos, né? Até quando a gente pensa sobre estoicismo, né, tá muito na moda hoje falar sobre estoicismo. A gente vai falar de Sêneca, a gente vai falar sobre Epicuro, a gente vai falar sobre Marco Aurélio, né? Até tem aqui na minha estante alguns livros, né? Marco Aurélio, inclusive, foi imperador, né? Na época Principate ali, né? No caso, do Império. A gente vai ter Dominati depois. Enfim, a gente vai falar sobre isso, né? No episódio de hoje. E se você gosta de história, né? Vale muito a pena estudar sobre ela, sobre... Eu sempre falo assim, que a história é contada pelos vencedores, né? E perceba que existem vários relatos, e até hoje acontece sobre isso, para que você também entenda todos os lados, né? Até numa guerra, por exemplo, ninguém ganha numa guerra, todos os lados perdem, né? Por isso que é interessante quando você começa a estudar sobre as civilizações antigas, sobre o que aconteceu, né? Até mesmo sobre tecnologias, né? Como a gente fala, a gente acha que hoje, na nossa pretensão egocêntrica, nem um pouco altruísta, que nós hoje vivenciamos na mais alta tecnologia. Isso é uma falácia, uma mentira, né? Muita coisa que, na verdade, a gente já tinha até mesmo em Roma, depois vai ter a Idade Média, vai ter tudo uma perda, né? Ou mesmo monopólio, que a gente vai perder todo esse conhecimento. Depois vai ser resgatado, mas não vai ser bem resgatado bem assim. Até hoje a matrix mental perdura. Os romanos, eles sabiam sobre a grandeza no sentido que, primeiro que, na verdade, independente do que você acreditasse, vamos dizer assim, você tinha liberdade. Então, tinha algumas coisas que vão acontecer, né, naquele período que vão ser conectados, né, com o nosso tipo de metodologia da alquimia da mente. Primeiro, a gente vai falar sobre engenharia e arquitetura, né? Muitas coisas, na verdade, que aconteceram em Roma, né, não só em relação ao Império, mas à República Romana, tinha a ver com a grandiosidade, inclusive com o aprendizado de outras culturas, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando os romanos eles dominaram o que hoje que a gente conhece como Grécia, mas naquela época não existia Grécia, né? Às vezes você vai ver um filme de Hollywood, Grécia, né? China, não existiam, né? Então, assim, Hollywood endeusa, ou mesmo romantiza as coisas, mas não é muito bem assim. Na verdade, tinha o quê? A cidade de Esparta, a cidade de Atenas, a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto, né? Cada cidade era um país, né? Até hoje, por exemplo, Singapura. Você deve conhecer Singapura. Singapura hoje é uma Atenas, porque é uma cidade única e é um país, né? Então, quer entender a Grécia da época? Isso, é a Singapura de hoje, né? Então, os romanos, quando eles dominam aquela região, eles começam o quê? O período helenístico, então eles trazem muitos elementos da Grécia. Então você vai ver, por exemplo, as colunas dóricas, né? São aqueles tipos de colunas que você vai ter no Partenon, em Atenas, ou mesmo em outras cidades da Grécia, né? Então, assim, você vai ver que eles vão trazendo alguns aspectos das outras culturas e, ao mesmo tempo, um aprendizado em relação a isso, né? Então, tudo era muito grande, mas tinha uns aspectos matemáticos, geométricos, geometria sagrada. Além disso, você vai ter o conceito que é sempre de algo para o céu, né? Então, todas as antigas civilizações tinham algo denominado. Você vai ver as pirâmides do Egito, por que está apontado para cima, né? Não é porque é o céu, terreno, né? Mas é o quê? O universo. A gente tem uma conexão cósmica, galáctica, não só com nossos seres, mas com outros seres, que são físicos, materiais como nós, mas com outra constituição física. Outra coisa também, os aquedutos, né? Então, por exemplo, levar água de diferentes regiões. Tem região no mundo hoje sem saneamento básico e sem água. Como que uma nação, né, no caso romana, conseguia fazer isso, né? Pegando Europa, pegando Oriente Médio, pegando Ásia, pegando África. Então, levando saneamento básico, né, no caso, e levando água.
Sendo que hoje, será que a gente tem hoje a tecnologia mais avançada? Será que nós... Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas falam, nós vamos descobrir vida inteligente nos outros planetas. Quem disse que a nossa vida é inteligente? Né? Fecha aspas, fecha parênteses. Outra coisa, né? Eles tinham a disciplina militar e estratégia. Aqui, logicamente, eu não vou questionar, porque eles mataram bastante, né? E a gente sabe que todo império mata muito, né? Não existe essa coisa romantizada também de Hollywood, tocar uma música épica para dizer que, na verdade, uma morte é uma bela morte e outra é uma bela vida. Não existe isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a disciplina romana fez com que, na verdade, eles chegassem aonde eles chegaram. E o que eu quero trazer isso em relação à alquimia da mente? Disciplina mental. Você pensar sobre aquilo que você precisa melhorar. Reprogramar aquilo que precisa reprogramar. E uma coisa principal que eu sempre falo com os meus alunos, alunas, clientes, né? De outros produtos e serviços que a gente providencia em várias línguas. É estratégia. Estratégia, tá? O que falta para muitas pessoas na vida delas é estratégia. Ter uma estratégia. Você está vivendo por viver. Na verdade, muitas vezes sobrevivendo por sobreviver. Mas sem estratégia, você vai continuar vivendo numa matrix mental, vivendo uma agenda de outros, pagando as contas para que outros, na verdade, usufruam de algo que para eles vai ser importante, para você não. Você já parou para pensar nisso? Né? Um bom ponto. Fora isso, administração eficiente. Né? Eles tinham o quê? Uma administração eficiente. Tanto que Roma vai cair depois, né? Primeiro em 456, ali o Império Romano do Ocidente, que nós conhecemos como Roma, a cidade de Roma. Depois, em 1453, o Império Romano do Oriente, que basicamente vai ser ali Constantinopla, na época, que hoje é Istambul, vai cair, né? Porque antes de tudo cair, tinha uma administração eficiente, né? O que acontece quando você administra bem suas finanças, administra bem sua casa, e não só isso, mas você cuida do seu jardim, você administra bem. Né? Administrar bem significa tanto cuidar de uma planta da sua casa, colocar água, fazer um carinho, né? Porque isso já é provado cientificamente que funciona. Né? Por mais que às vezes botânicos, que na verdade, ou mesmo biólogos, que são materialistas, né? E a ciência é materialista hoje, a gente sabe muito bem disso, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que na verdade sabem disso, e a eletromagnética nossa influencia também a eletromagnética dos seres, que contemplam a nossa existência nesse exato instante de tempo e espaço. Né? Outra coisa, educação, cultura, leis, instituições, né? Várias coisas que hoje nós temos, até mesmo falando em relação, por exemplo, eu estou falando em língua portuguesa, então Portugal, né, vai herdar isso dos romanos, direito romano, ou mesmo em relação à nossa educação, o latim, a nossa língua, por exemplo, língua portuguesa veio do latim. Quem falava latim? Os romanos. Então, basicamente, se a gente não sabe os nossos antepassados nessa existência, como que nós, na verdade, vamos dar valor àquilo que a gente aprendeu, aprende e aprenderá? Né? E eu acho muito engraçado quando chegam pessoas que querem destruir isso. Porque a pessoa que quer destruir, ela não quer construir. Nossa, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. E é por isso que eu estou dizendo. Por que você não quer construir? Você não tem nada para construir? Só quer destruir? O universo não trabalha só com caos, ele trabalha com a ordem, entende? Por isso que eu tô falando, quem não constrói, só destrói, entendeu? Pensa muito nisso e guarda as pessoas que influenciam você ao seu redor. Você vai perceber que muitas delas só querem destruir, tá? Guarda isso que eu tô falando, que tem muito a ver com o que você acredita. Outra coisa, tem, por exemplo, em relação à resiliência, em relação às adversidades. Isso é algo mais profundo, mas eu posso dizer, quanto mais você estuda a história de verdade, não aquilo que foi contado nos livros, mas você procurar, você vai ver que aquilo que te contaram na escola, na faculdade, é 1/10, ou mesmo 1/33 daquilo que aconteceu de verdade naquele instante de tempo e espaço que nós chamamos de passado. Porque não foi muito bem assim, teve altos e baixos, aquela pessoa que foi herói, que conta na história que foi herói, muitas vezes foi vilã, muitas vezes, na verdade, para conseguir aquela vitória, passou por diversos tipos de situações quase morte. Então, assim, a resiliência em relação às adversidades é algo que você precisa ter. Por isso que eu estou trazendo esse conhecimento para você. A grandeza, o mundo das infinitas possibilidades, se trata o quê? De você, apesar do perigo, apesar do problema, apesar do desafio que está na sua mão agora, você ser resiliente. Continuar, perdurar, entendeu? Usar o elemento terra. Aterrar
o que você precisa aterrar para continuar firme e forte naquilo que você acredita, né? Até mesmo a gente quer compartilhar aqui no link da descrição um treinamento aqui da Mangabeira Academy que tem a ver com isso. Clica lá e se inscreva no treinamento se fizer sentido para você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!